E aí, galerinha, nós somos os Loucos por Bio, preparados para o primeiro vídeo do canal? Por mais diversos que sejam os seres vivos, as células de todos eles são apenas de dois tipos fundamentais, que são as procarióticas e eucarióticas. A célula procariótica de estrutura mais simples é a célula dos organismos pertencentes ao reino Monera. São as bactérias, cianobactérias e arqueias. Esse tipo celular é constituído basicamente por uma membrana plasmática. A única organela presente são os ribossomos. Existe ainda uma ou mais moléculas de DNA constituindo a cromatina, que é o material genético dos seres vivos. Além dessas estruturas fundamentais, a célula de uma bactéria pode apresentar certos componentes adicionais como cápsula, parede celular, flagelos e fímbrias. As células procarióticas não apresentam um núcleo organizado, isto é, com um envoltório nuclear ou carioteca. Além disso, também não possuem um sistema de membranas internas, constituindo uma série de organelas especializadas. Os seres vivos celulares possuem, de modo geral, um entre dois modos de vida bastante distintos. Os seres autótrofos são capazes de sintetizar o próprio alimento realizando a fotossíntese ou a quimiossíntese. Já os seres heterótrofos, como não são capazes de produzir o próprio alimento, alimentam-se de outros seres vivos ou de seus restos. A maioria dos procariontes é heterótrofa, embora existam também representantes autótrofos nesse grupo. Entre os eucariontes encontra-se tanto os seres autótrofos, que são as algas e os vegetais, quanto os heterótrofos, que são os protozoários, fungos e animais. A célula eucariótica é o tipo celular que constitui os organismos pertencentes ao reino protista, protozoários e algas, ao reino fungi, fungos, ao reino plantae, vegetais, e ao reino animalia, animais. Ela é de uma estrutura mais complexa, e assim como a célula procariótica, a eucariótica também apresenta em sua constituição uma membrana plasmática. No entanto, a principal diferença entre os dois tipos celulares é que na célula eucariótica, o material genético está contido no interior de um compartimento delimitado por membranas, o núcleo celular. O citoplasma da célula eucariótica apresenta um grande número de estruturas especializadas no desempenho de diversas funções, ou seja, é repleto de organelas. A estrutura básica de uma célula eucariótica. Todas as células, sejam elas procarióticas ou eucarióticas, possuem uma membrana plasmática, que é uma fina película que separa o meio interno da célula do ambiente externo. Além de delimitar e conferir forma à célula, a membrana plasmática regula as trocas com o meio. Este papel é denominado permeabilidade seletiva. O citosol, ou hialoplasma, é um meio aquoso no qual estão dispersas moléculas de natureza variada, íons, sais minerais, carboidratos, aminoácidos e enzimas. É no citosol que ocorre grande parte das reações químicas do metabolismo. O citoplasma equivale ao conjunto formado pelo hialoplasma, ou citosol, mais as organelas nele mergulhadas. O citoesqueleto equivale a uma rede de microfilamentos e microtúbulos proteicos, dispersos no citosol, que asseguram a estrutura e a forma de muitas células eucarióticas. O citoesqueleto confere apoio e ancoragem às organelas e ao núcleo celular. Organelas. Os ribossomos são grânulos microscópicos constituídos por moléculas de RNA. São fundamentais para a síntese de proteína no interior da célula. O retículo endoplasmático consiste numa série de túbulos membranosos que se estendem por todo o citoplasma, formando uma verdadeira rede. Algumas partes do retículo apresentam ribossomos aderidos à sua face externa de suas membranas, constituindo o retículo endoplasmático granuloso. Outras partes da membrana apresentam-se sem ribossomos, constituindo o retículo endoplasmático não granuloso. O retículo endoplasmático não granuloso tem como função básica o transporte de substâncias dentro da célula, enquanto o retículo endoplasmático granuloso tem por sua função a síntese de proteína, que ocorre nos ribossomos e a ele associados, e o transporte dessas substâncias.
O complexo golgiense trata-se de uma pilha de vesículas membranosas achatadas, cercadas por numerosas vesículas. No complexo golgiense, proteínas, carboidratos e lipídios são processados e empacotados. É também função dessas organelas a formação de lisossomos, organelas responsáveis pela digestão intracelular. Os lisossomos e peroxissomos são vesículas membranosas que contêm enzimas em seu interior. Os lisossomos podem digerir materiais vindos de fora da célula ou da própria célula. O processo é denominado autofagia. Os peroxissomos estão envolvidos no processo de degradação de substâncias tóxicas ao organismo. Mitocôndria. As mitocôndrias são organelas membranosas responsáveis por parte das reações da respiração celular. No interior das mitocôndrias, forma-se grande quantidade de moléculas de ATP, que transporta energia obtida na respiração até outros locais da célula. Os plastos são organelas membranosas que contêm pigmentos responsáveis por diversas funções. O principal tipo é o cloroplasto, assim denominado por conter moléculas de clorofila, responsáveis pela captação de energia luminosa durante a fotossíntese. Centríolos são organelas não membranosas e responsáveis pela organização das fibras que participam da divisão celular. Além disso, dão origem aos cílios e aos flagelos e coordenam os batimentos dessas estruturas. Nem todas as organelas citadas estão obrigatoriamente presentes em todas as células eucarióticas. Células animais, por exemplo, não apresentam cloroplastos. Os lisossomos não são usualmente encontrados em células vegetais. E aí, galerinha do Loucos por Bio, gostaram do vídeo? Dê like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos!